Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado Carlos Sampaio manifestou sua surpresa com o pedido de deputados petistas para censurar as atas da Câmara dos Deputados para suprimir os discursos que mencionam os crimes e as condenações de Lula. O deputado disse: os petistas que adoram falar em democracia agora querem censurar a fala de deputados eleitos pelo povo e que apontaram o óbvio. Lula jamais foi inocentado dos crimes pelos quais foi condenado. O deputado acrescentou: fake news seria dizer que ele nunca foi condenado. Foi sim. Sampaio listou as condenações de Lula em várias instâncias e disse: é inacreditável constatarmos nesses primeiros 40 dias de 2023 que o PT se preocupou mais em perseguir adversários do que em cuidar do nosso país. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, as de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. O inquérito administrativo já está no 3º relator, o ministro Benedito Gonçalves, que dia após dia mantém vigente a ordem de subtrair a renda de famílias e empresas. Há mais de 19 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Amigos, fui surpreendido hoje ao chegar aqui no Congresso e descobrir que o PT quer censurar as atas da Câmara Federal por constar nos documentos oficiais discursos em que parlamentares apontam os crimes e as desonestidades que levaram Lula à prisão. É isso mesmo. Os petistas que adoram falar em democracia agora querem censurar a fala de deputados eleitos pelo povo e que apontaram o óbvio. Lula jamais foi inocentado dos crimes pelos quais foi condenado. Fake news seria dizer que ele nunca foi condenado. Foi sim.
Durante a campanha de 2022, eu fiz questão de falar a verdade sobre as condenações de Lula. Ele foi condenado por um juiz de primeiro grau, depois foi condenado pelo Tribunal Regional Federal, que, aliás, aumentou a sua pena, depois foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e, por fim, foi condenado no STF, no Supremo Tribunal Federal. Ele saiu da prisão por conta de uma interpretação jurídica e só não foi condenado novamente pelo fato de ter mais de 70 anos e ter ocorrido a prescrição, que é a perda do direito do Estado de punir criminosos pelo decurso de tempo. É inacreditável constatarmos, nesses primeiros 40 dias de 2023, que o PT se preocupou mais em perseguir adversários do que em cuidar do nosso país. Obrigada, senhor presidente, colegas e o Brasil que nos ouve. Não param as investidas do atual governo ou desgoverno contra a democracia. Não se respeita nada, não se respeita a lei, não se respeitam mandatos. Estamos aí com uma investida contra o mandato do presidente do Banco Central e também contra a autonomia do banco. Então, não só o presidente como pessoa, Roberto Campos Neto, considerado o melhor presidente do Banco Central, né, também contra a própria instituição do Banco Central. O PT quer tirar uma autonomia que demorou décadas para ser conquistada, décadas, e que este Congresso aprovou recentemente. Já querem tirar. Não respeitam o mandato, assim como não respeitam o mandato do grande economista Marcos Troirro. Querem colocar a Dilma, que faliu o Brasil, para ser presidente do BRICS, desrespeitando um mandato de 5 anos de um grande economista, que foi secretário também internacional do Ministério das Relações Exteriores. Então, é impressionante como a democracia, as instituições e a estabilidade é atacada. E agora também segue o projeto de censura, um projeto não só no Brasil, mas um projeto mundial de censura que segue a todo vapor. Só que no Brasil, né, essa discussão, né, ela é insistentemente colocada, inclusive pelo TSE, membros do TSE, e governantes que querem regular a mídia, querem calar as pessoas, calar o discurso que não é alinhado à esquerda, sob a justificativa, a narrativa de que querem conter o discurso de ódio, as fake news. Na verdade, querem censura. Vamos ver que agora mesmo se está havendo uma conferência sobre o tema. A Unesco convidou, não é piada, minha gente, convidou Lula, Felipe Neto e o ministro Barroso para um fórum pela combate às fake news. Vamos lá, Lula tem chamado o impeachment da Dilma de golpe. Fez isso até de fora do Brasil. O ministro Barroso já disse que a Venezuela é uma tirania da direita, tá bom? Venezuela, como não pode admitir que existe uma tirania de esquerda, que é apoiada aí por Lula, pela esquerda e tantos outros, então tem que dizer, né, falar essa verdade, isso é verdade, tá? De que a Venezuela é uma tirania da direita. Felipe Neto abraçou a tese do golpe, já fez fake news sobre pedaladas fiscais e até mentiu sobre o presidente da FUNAI, foi condenado a indenizá-lo. Mas são exatamente essas pessoas que são convidadas, deputado Cherini, para participar desse fórum internacional de combate às fake news. Eu tenho dito que fake news são apenas verdades inconvenientes. Muito obrigada, senhor presidente. Eu peço que a minha fala possa reverberar na Voz do Brasil e nos canais de comunicação desta casa. CCJ, Comissão de Relações Exteriores. Ele é muito importante porque ele visa cuidar dos nacionais de países membros do Mercosul, para que essas pessoas tenham abrigo, elas tenham a proteção do Estado, um verdadeiro trabalho consular. Se nós vemos aqui, por exemplo, no artigo 4º, que ele aborda as possíveis ações em matérias de cooperação consular. Nesse sentido, estabelece um conjunto de possibilidades, como, por exemplo, colaborar para que nacionais sejam encontrados, informar aos respectivos nacionais os direitos e deveres do Estado receptor. Isso é muito importante.
E dentre esses itens, senhor presidente, nós temos aqui no item 6, zelar pelos interesses nacionais das partes que estejam privados de liberdade em consonância com os limites impostos pelas leis e regulamentos do Estado receptor. Veja, senhor presidente, que a importância que se dá à liberdade, um valor, né, dos mais elevados, que o nosso país se preocupa com a liberdade dos seus nacionais que estejam fora do solo brasileiro. E hoje nós vivemos uma situação, senhor presidente, aqui, na capital da República, de vários brasileiros patriotas, pessoas, são mais de 900 pessoas que se encontram encarceradas. E pessoas, muitas delas, a grande maioria, que não cometeram crime algum, que apenas estavam se manifestando como permite a Constituição, aliás, permite não, garante a Constituição Federal. E essas pessoas estão privadas de liberdade e também dos cuidados mínimos que podem dar dignidade a uma pessoa. Parlamentares que já estiveram em visita poderão falar, melhor ainda, do estado calamitoso em que senhoras, pessoas idosas, pessoas doentes, até mesmo com câncer, estão submetidas em cárcere, agora aqui. Então eu quero fazer um apelo, que cuidemos dos brasileiros, não só dos que estão fora do território nacional, como propõe esse projeto, mas também daquelas que estão aqui. E que, se porventura houver pessoas que cometeram crimes, que sim, elas sejam punidas, mas que possam ser conduzidas a seus estados de origem, para que lá possam estar próximas a seus familiares, mas que se libertem as pessoas, principalmente aquelas que não cometeram crime algum. Muito obrigada.